Saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus nesta noite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui diante do Senhor, cantando, exaltando, adorando o Teu santo nome. Agora, Deus, quando abrimos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. E para isto, pedimos a Tua bênção, a unção do Teu Espírito Santo, para que possamos ter nossos ouvidos e corações abertos pelo Senhor, para que possamos ter sabedoria dada pelo Senhor, para entendermos aquilo que Tu tens preparado para nós. Usa-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Abençoa também o Teu povo, para que todos nós sejamos abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abramos nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, leamos os versículos 11 a 18. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Meus queridos irmãos, o texto que acabamos de ler fala de uma grande inimizade, de uma grande separação, de uma grande hostilidade entre dois povos, os judeus e os gentios, sobretudo em função de questões religiosas, espirituais. Aqueles que anteriormente haviam recebido da parte de Deus a promessa de serem o povo escolhido por Deus, para que a partir dele outras nações fossem abençoadas, para que fossem exemplo diante da humanidade, os judeus agora apresentam uma grande hostilidade sobre aqueles que aceitavam a Cristo como Senhor e seu Salvador, criando uma grande barreira de separação. Separação esta que não era novidade àquela época e não mesmo hoje seria novidade. Separação, hostilidade que tem sua origem desde a queda do homem no pecado, quando ali perde-se a comunhão com Deus e, consequentemente, perde-se também a comunhão com o seu próximo. Contudo, esta hostilidade, esta separação que se inicia ali no Éden, ela é agora praticada, ela é materializada, ela é vivenciada, experimentada aqui junto aos judeus e gentios e, lamentavelmente, tem chegado até nós. Ela tem atingido indivíduos, povos, raças, nações, e quando nós olhamos a história, podemos ver uma das mais recentes de grande separação de uma nação no século passado, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, um país único que, apesar de ter em seu próprio hino a seguinte citação: unidade, direito e liberdade para a pátria amada alemã, vamos todos buscar este ideal, fraternalmente, com o coração e com as mãos. Unidade, direito e liberdade são o penhor de felicidade. Floresça na luz dessa felicidade, floresça a pátria alemã. Não obstante um hino tão bonito, desde 1848, quando foi criado, após a Segunda Guerra Mundial. Aquela nação se divide em duas partes. Inclusive a sua capital, Berlim, ela é agora dividida por um grande muro, chamado a Cortina de Ferro. Inicialmente uma grande grade de ferro, com vários postos de controle.
com cães ferozes sobre o muro mais tarde construído, para que ninguém pudesse ultrapassar de um lado para o outro. Famílias separadas, certamente irmãos ali separados, uma nação que se entristece, que se aflige, que entra em grande contenda, um lado com o outro, sobretudo por causa de ideais políticos, de ideologias políticas dos seus líderes. Mais tarde, chamado o Muro da Vergonha, pelos seus opositores. Graças a mudanças internas e também a mudanças mundiais, na noite de 9 de novembro de 89, aquele muro ruiu. Talvez não literalmente em suas pedras, em seus tijolos, em seus ferros, mas os portões foram abertos. 8 passagens, que eram altamente controladas pelas forças de segurança dos dois lados. Mas as portas foram abertas. O povo alemão dos dois lados subiu aquele muro. A partir dali, cada um queria levar o seu pedaço de tijolo, o seu pedaço de ferro como souvenir, para lembrar um dia que foi fatídico, uma época, cerca de 28 anos, que separou um povo, que entristeceu uma nação, que entristeceu povos e também famílias, e quem sabe o mundo. Mas, portões abertos, uma grande festa, uma grande celebração se deu naquela noite, e a partir dali, a Alemanha tornou-se um povo unido novamente. Quando nós ouvimos John Stott comentando a respeito dessa depravação humana, dessa separação do homem, ele diz: não há nada mais cruel que esse colapso do relacionamento humano. Somos estranhos no mundo em que deveríamos nos sentir em casa. Somos alienígenas em lugar de cidadãos. Então, nós vemos que isto, na verdade, acontece lá no Éden, acontece com os gentios e com os judeus, acontece no século passado e tem chegado até nós, lamentavelmente até mesmo no meio dos cristãos. E Paulo, então, inicia este texto, no capítulo 2, no versículo 11, com um conclusivo portanto. E com esta conjunção terminativa ou conclusiva, ele diz que, portanto, nós estávamos distantes do Senhor sem Cristo. E ele então mostra, fazendo uma ligação entre a primeira parte, entre os versículos 1 a 10, e agora com os versículos 11 em diante, que antes nós estávamos também separados de Deus. E ele, uma vez mostrando que foi resolvida esta questão, haja vista que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora ele nos deu vida. Nós estávamos nas trevas e ele nos trouxe para a luz da comunhão, do reino do Filho do seu amor. Uma vez realizada esta comunhão, realizada esta aproximação entre o homem e Deus, agora havia um problema entre dois segmentos daquela sociedade. E Paulo então começa a trabalhar e a mostrar que havia uma parede de separação, e que esta parede de separação precisava ser derrubada, e só havia uma condição para que ela fosse derrubada: a morte de Cristo na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu sangue pelos judeus, pelos gentios e por todos nós. Quando ele fala sobre essas duas sessões, nós vemos na primeira, nos versículos 1 a 3, que ele inicia dizendo: estando vós mortos, e nos versículos 11 e 12, já na segunda sessão, ele diz: gentios, incircuncisos, sem Cristo, separados, estranhos, sem esperança e sem Deus. Ele mostra que numa primeira parte estávamos realmente distantes do Senhor e agora separados uns dos outros. Mas graças a Deus, com dois gloriosos, com dois esplêndidos mães, e com esse contraste ele diz: mães, agora Deus está nos unindo a Ele por meio de Jesus Cristo. Mas agora, vós que estavas distantes, fostes reaproximados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Sobre esta situação restauradora que eu quero falar com os irmãos nesta noite. E para que a gente possa entender melhor aquela parede de separação, eu queria propor à igreja para pensarmos em tijolos que compunham aquela parede. E o primeiro tijolo que a gente pode pensar e ver neste texto que Jesus derruba naquela parede é o tijolo da mera religiosidade.
O texto, no versículo 11, diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, não por Deus, mas por aqueles que se intitulam incircuncisos, por mãos humanas. Jesus derruba o orgulho dos judeus, que por trazerem no corpo a marca da circuncisão, achavam que eram donos do mundo, mas em suas ações não demonstravam a circuncisão dos seus corações. Jesus derruba o esvaziamento espiritual daqueles que deveriam ser representantes do Deus de Israel na face da terra. A religiosidade daquele povo já havia sido denunciada pelo profeta Isaías, e agora também no Novo Testamento ela é relembrada por Jesus Cristo, segundo registra Marcos no capítulo 7, quando diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Esta religiosidade é que Jesus está dizendo que eles estavam realmente guardando e trazendo em seus corações, ao invés de corações quebrantados diante do altar do Senhor. Este é o primeiro tijolo que nós vemos nesse texto, Jesus derrubando, para derrubar toda uma parede de separação. Um outro tijolo que nós vemos aqui, muito claro no texto, é o tijolo da segregação. É o tijolo que William Barclay nos ajuda a entender melhor quando ele comenta o texto dizendo que o judeu tinha imenso desprezo pelos gentios. Na visão dos judeus, os gentios foram criados por Deus para servirem de combustível para o fogo do inferno. O homem sem Deus, ele tem essa visão. Esta semana, num dos plenários da Câmara Federal, aqui em Brasília, um ativista do movimento gay, exaltado e apoiado por uma grande multidão de ativistas que ali estavam, clamavam em alta voz: todos os evangélicos devem ser queimados vivos em uma fogueira. Homem sem Deus tem em seu coração esta segregação, esta separação, e nutrem muitas vezes tal ódio. Na visão de Barclay, ele comenta e diz também que não era nem sequer lícito um judeu ajudar a uma mãe gentia no momento de parto, porque isto seria apenas trazer outro gentio para este mundo. E ele conclui dizendo: se ocorresse um casamento entre um judeu ou uma judia com um gentio ou uma gentia, era realizado um sepultamento simbólico, porque para eles tal união representava a morte daquele judeu que tal ato praticasse. Mas isso está distante de nós. Um outro exemplo é quando nós ouvimos aquele grande sermão, poderíamos dizer assim, o pronunciamento de Martin Luther King em 1968, em Washington, quando ele diz: eu tenho um sonho de ver meus 4 filhos vivendo numa nação em que sejam julgados não pela pele que tem, mas pelo seu caráter. Segregação racial. Mas quando nós temos o Senhor em nossos corações, quando nós deixamos Deus entrar, nós vamos entender que não há mais grego, não há mais judeus, não há mais circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Esta situação era tão grave e ela nos atinge muitas vezes de tal maneira
que certa vez Jesus, a caminho de Jerusalém, passava por Samaria e procurou um lugar para ficar ali junto aos samaritanos e mandou alguns discípulos à frente. Mas, entrando na cidade, eles não conseguiram nenhum lugar para ficar e, vendo isto, 2 discípulos, Tiago e o discípulo amado, João, fizeram uma proposta para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Muitas vezes nós deixamos este sentimento atingir os nossos corações. Sabemos que nós temos nossos ideais, sabemos que nós temos as nossas visões, nossas doutrinas, nossas propostas, sabemos que nós temos nossas normas, nossas regras, mas não podemos nos separar naquilo que nos é comum. Quando nós olhamos para a nossa direita, a direita da igreja, e olhamos ali do lado um templo de irmãos batistas, olhamos e sabemos que nós temos doutrinas diferentes, mas em tudo está e sobre todos está Jesus Cristo em primeiro lugar. E um dia estaremos no céu, um dia estaremos na presença do Senhor. Contudo, se não for assim, não podemos dizer, recitar em viva voz o que encontramos em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, raças, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em alta voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O Senhor veio para nos agregar, o Senhor veio para nos unir, e só há unidade em Cristo Jesus. Isso aqui dentro da nossa igreja, isso entre as igrejas, isso entre a humanidade, não há outro meio, porque sem Cristo nós estamos separados, em primeiro lugar, da glória dos céus e também, consequentemente, uns dos outros. Mas um outro tijolo que Jesus derruba nesta parede é o tijolo da falta de esperança. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. E ele termina o versículo dizendo: não tendo esperança e sem Deus no mundo. A ausência de Deus no coração do homem gera desespero, desesperança. E nós temos visto que as estatísticas, sobretudo na área da depressão, não quer dizer com isso que a depressão seja causada somente pela falta de esperança. Existem outras causas. Contudo, muitas vezes a falta de esperança, a aflição, os problemas do dia a dia, os problemas pessoais, os problemas conjugais, os problemas familiares, os problemas até mesmo dentro das igrejas, têm levado muitas pessoas à depressão. Até algumas décadas atrás achávamos que depressão era uma doença somente para os adultos, mas os estudos têm mostrado que isso tem atingido adolescentes e crianças. Mas há aquele que nos cura, há aquele que nos traz para uma vida de esperança, e diz a cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele pode fazer isso como um milagre nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus pode estar te falando também: está na hora de você procurar um profissional que é instrumento de Deus, para te abençoar, para tratar de você, para curar a sua necessidade. Então nós temos da parte de Deus a bênção da orientação do seu Espírito Santo, da sua iluminação, e temos a certeza, como ouvimos nesta manhã, neste púlpito ou deste púlpito, Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos ouvido isto constantemente. E sabemos que isto é uma verdade quando nós lemos vários textos da Bíblia que dizem: somente Deus, ó minha alma, somente em Deus, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Pois és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, diz o salmista Davi. Salomão então fala: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida.
Não deixe para amanhã. O Senhor está presente aqui hoje para lhe dar uma nova esperança. O Senhor Jesus é quem derruba aquele tijolo que separava os gentios dos judeus e que trazia uma grande falta de esperança na vida daqueles que estavam separados do templo e da comunhão com os irmãos, impedindo-os muitas vezes de sentir a alegria da comunhão daqueles que serviam ao Senhor. Temos cantado: há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e viverá, pois há esperança para todo aquele que crê em Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Ele está aqui hoje, Ele está em nosso meio. Um outro tijolo que Ele quebra e que Ele derruba, no versículo 14 deste texto: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Inicialmente, a inimizade com Deus e, consequentemente, a inimizade entre os homens. Neste texto, nós vemos a inimizade entre gentios e judeus. Hoje, a inimizade entre eu e você, entre nós e o nosso próximo. Naquele tempo, a separação se caracterizava nas atitudes, nas ações, nos olhares, nos gestos, mas também fisicamente. O templo, construído numa posição alta de Jerusalém, possuía no seu interior 3 grandes áreas de adoração: para os sacerdotes, para os homens, judeus, e para as mulheres. Separados por um muro de cerca de 1,5 metro de altura e mais cerca de 14 degraus, estavam mais embaixo, num nível inferior, num pátio externo, os gentios, que somente podiam olhar para cima, mas não podiam entrar no templo, numa área interna, onde era exclusividade dos judeus. Diz a história que neste muro não estava somente de que seriam punidos aqueles que tentassem ultrapassar, mas seriam também banidos pela morte, seriam submetidos à pena de morte. Religiosidade, muro da inimizade, muro da separação, muro do distanciamento, muro da desesperança, muro da desagregação, muro da tristeza, muro da vergonha, tal qual ou mais do que aquele que foi levantado ali na Alemanha. Certamente por questões políticas, ideológicas, aquele por questões espirituais, religiosas, entre aqueles povos. O Senhor Jesus veio para, daqueles 2 povos e de todos nós, fazer um só rebanho, como nosso único pastor. Fazer somente um templo, somente uma igreja, como o nosso único pastor. Uma só família, como o nosso único Pai. E nós vemos ainda, no versículo 15, ele derrubando mais um tijolo, o tijolo do cerimonialismo. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Talvez você esteja me perguntando, mas o Senhor Jesus não disse lá em Mateus, no Sermão do Monte, que Ele veio para cumprir a lei e não para descumpri-la? Como agora, na sua carne, Ele vem abolir as leis dos mandamentos na forma de ordenança? Há contradição? Não, de maneira nenhuma. Ele está falando aqui das ações legalistas daquele povo judeu, sem o devido sentido do serviço e da adoração ao Deus vivo de Israel. Quando nós vemos Jesus pregando ali no Sermão do Monte, relembrando aos judeus aquilo que havia sido ensinado no Antigo Testamento, ele diz
Vocês se lembram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo, e ele diz isso em relação ao não matarás. Se foi dito não matarás, eu vos digo, que somente ao desejar em vossos corações o mal contra alguém já estáis pecando. Vocês lembram ou ouviram o que foi dito aos antigos em relação ao adultério? Não adulterarás. Contudo, eu lhes digo, que somente olhar com olhar impuro para uma mulher ou para um homem, já estão também pecando contra o Senhor. Não jurarás falso, de modo algum hoje eu digo, não jureis de maneira nenhuma. Se antigamente era olho por olho, dente por dente, eu vos digo hoje, não resistais ao perverso. E se antigamente estava escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu quero vos dizer, amai o teu próximo e amai também o teu inimigo e orai por eles. Ai de vós, escribas, diz o Senhor, fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está nos mostrando aqui que muitas vezes nós também incorremos no cerimonialismo. Temos nossos cerimoniais, mas eles não podem ter a prioridade, a primazia de uma vida dedicada, consagrada, colocada no altar de Deus. O que Deus requer de cada um de nós, no dia de hoje, na noite de hoje, em todos os tempos, é que nós possamos abrir os nossos lábios e dizer que a nossa boca manifestará os louvores do Senhor. Pois não te comprazes, Senhor, em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus quer de nós, mais do que a nossa presença, Ele quer o nosso coração diante do teu altar. Jesus Cristo quer de nós, mais do que meras formas, Jesus Cristo quer a nossa dedicação, a nossa consagração, a nossa entrega, o nosso compromisso total com Ele. Concluindo, precisamos entender que tudo isso somente aconteceu por causa da misericórdia do Senhor por nós, porque a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, do seu grande amor para conosco, conforme também está escrito no versículo 4 deste mesmo capítulo 2. Por causa da sua graça irresistível, porque pela graça do Senhor somos salvos. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé que o Senhor colocou em nossos corações e nos capacita a crer e a entender que Ele é quem age por nós e em nós. É pelo sangue de Jesus Cristo que fomos reaproximados de Deus e uns dos outros, porque Cristo, Ele é a nossa paz. O texto no versículo 14 diz isto: Jesus é a nossa paz. Tem muita gente procurando a paz em Jesus, mas não recebe Jesus como a sua própria paz. Jesus é como um guru, para alguns é como um objeto, é como um instrumento que transmite a paz, mas muitas vezes nós não o recebemos como o príncipe da paz, como aquele que é a paz eterna e que excede todo o nosso entendimento, Ele próprio, a paz do mundo. E Ele nos ensinou isso, Ele nos evangelizou, Ele ensinou esta paz, para que tenhamos livre acesso à presença do Pai. Ele, então, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos distanciados, divorciados do Pai. E agora Ele nos une. Ele faz as pazes entre nós e o nosso Deus. Ele é este vínculo, Ele é este elo que nos liga, que nos une, que nos reaproxima do Pai.
mas Ele também quer que isto aconteça entre nós. Finalmente, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Ele é o penhor da nossa salvação. Jesus é aquele que veio para derrubar o muro da separação entre nós e Deus. Jesus é aquele que está hoje disposto, pronto, intercedendo por nós ao lado direito do Pai, para nos manter de pé. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Também, Jesus é aquele que está disposto a nos abençoar em nossos relacionamentos com Deus, nosso Pai, mas também entre nós. Se há alguma coisa que tem nos separado, se há algum muro que por questões pessoais, conjugais, familiares, sociais no nosso relacionamento tem nos separado uns dos outros, Jesus está aqui, pronto, e sempre estará disposto, capaz, eficaz, poderoso, gracioso, misericordioso, para derrubar tudo aquilo que nos separa de Deus e uns dos outros. Que nesta noite, sob a bênção do Senhor, esta paz que vem de Deus, invada os nossos corações e que nós possamos realmente sair nesta noite do santuário do Senhor, deste templo, unidos com Deus, por meio de Cristo, e dispostos a nos unirmos cada vez mais uns com os outros, pela obra do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.